Bom dia, graça e paz, que a graça de Deus seja sobre sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre seu lar, sua casa, sua família. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este tempo devocional, tempo de oração, de leitura bíblica, tempo de falar com Deus, nosso Senhor. Gostaria de convidar você a estar orando junto conosco neste momento, para que assim Deus nos conduza diante da sua palavra. Amém? Vamos orar então? Pai Santo e amado Deus, Pai, te agradecemos, meu Pai, por mais este dia de vida. Agradecemos ao Senhor, meu Pai, pela vida, meu Pai, dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, dos nossos entes queridos, dos nossos amigos. Te agradecemos pela vida da nossa família. Te agradecemos por tudo que o Senhor nos tem concedido, pela sua graça, pela sua misericórdia que se renovou esta manhã sobre nossas vidas. Te agradecemos pela saúde, pelo ar que respiramos, pelo alimento, por tudo que o Senhor tem, meu Pai, derramado sobre nossas vidas, as bênçãos, as unções, assim também como as provas que temos passado, porque sabemos, meu Pai, que toda prova diante dos teus filhos, meu Pai, tem um propósito de crescimento, de amadurecimento, Pai. Pai, aqui estamos mais uma vez diante da tua santa e poderosa palavra, crendo sempre nela, meu Pai, que ela é viva e eficaz, buscando nela, meu Pai, respostas que são, meu Pai, ali constantemente, ó Deus, procuradas, Deus, dentro dos nossos corações. Mas há respostas, meu Pai, que só conseguiremos encontrar na tua palavra. Por isso recorremos ao Senhor, recorremos à sua santa palavra, recorremos às escrituras sagradas, meu Pai, porque através da tua palavra teremos entendimento, teremos conhecimento, Senhor. Pai, libera, meu Pai, neste dia de hoje, uma unção de discernimento sobre nossas vidas, uma unção de sabedoria, Pai, para que possamos, meu Pai, compreender tudo aquilo que o Senhor tem a dizer para cada um de nós. Toma glória para si, Pai, deste tempo. Nos conduza diante da tua palavra. Faça do nosso coração uma terra fértil, da nossa vida, meu Pai, uma terra propícia para que o seu evangelho seja semeado em nossas vidas. Pai Santo e amado Deus, fala conosco por meio desta palavra. Abençoa cada um, meu Pai, que vai entrar nessa devocional, que vai assistir essa devocional posteriormente. Que esta palavra seja uma bênção sobre a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Amém, irmão José Donizete Costa. Que Deus abençoe grandemente. A pergunta da nossa devocional de hoje: quem é Jesus? Esta é uma pergunta que cabe a cada um de nós responder. Quem é Jesus para você? Você já parou para pensar nisso por um momento? Veja o que está escrito aqui no livro de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Olha só que interessante que está escrito. Jesus está reunido com seus discípulos. E aqui diz que ele, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, ele interrogou, perguntou aos seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, quem os homens dizem que eu sou? Porque Jesus estava o tempo todo ali no seu ministério, focado no seu plano de salvação, e ali ele sabia tudo o que estava acontecendo em sua volta. Da mesma forma, os discípulos que seguiam Jesus, eles escutavam o que as pessoas falavam, o que as pessoas comentavam, e ficavam ali tentando discernir quem era Jesus para aquela multidão. Será que Jesus era apenas um profeta? Será que Jesus era apenas um enviado de Deus? Será que Jesus era apenas um homem sábio, um mestre, um rabino? Afinal de contas, quem era Jesus? Bom, para muitas pessoas,
muitas pessoas tiveram dificuldade de reconhecer que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus ou o próprio Deus encarnado. Então, ele pergunta aos seus discípulos: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? E ali os discípulos respondem a Jesus, dizendo: olha, alguns dizem que o Senhor é João o Batista. Alguns dizem que o Senhor é Elias. Outros, Jeremias ou um dos profetas. Preste atenção que são homens muito usados por Deus, tanto João Batista, quanto Elias, quanto Jeremias. E as pessoas associavam Jesus a um grande profeta, mas tinham ainda dificuldade em reconhecer que Jesus era o Messias, o Cristo, o Salvador que lhe tinha sido prometido. Então, Jesus agora direciona a mesma pergunta diretamente para os seus discípulos. Preste atenção que essa pergunta de Jesus tem duas etapas. Primeiro, Jesus pergunta aos discípulos quem as pessoas dizem que ele era. Estavam dizendo que ele era, quem ele era. E os discípulos tinham ali um sentido do que eles ouviam, né, o que as pessoas falavam. Então eles tinham uma percepção sobre o que as pessoas pensavam sobre Jesus, quem era Jesus para aquelas pessoas. Só que agora Jesus fala diretamente aos seus discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E essa pergunta é uma pergunta intencional de Jesus, meu irmão, minha irmã. Por isso eu pergunto para você: quem é Jesus? Olha só, trazendo para o seu contexto de vida, eu vou te perguntar uma coisa. Quem mais te conhece? São as pessoas que estão próximas de você. Sua família, sua esposa, marido, filhos. São pessoas que convivem, que andam com você. As outras pessoas de fora, os seus vizinhos, que sejam os irmãos da igreja, os seus amigos de trabalho, essas pessoas elas têm uma percepção a seu respeito. Elas te conhecem, mas não tão bem quanto aqueles que convivem com você conhecem você. Então você sabe quem realmente te conhece. E ali Jesus sabia, né, intencionalmente, que os discípulos, por conviverem com Jesus, por estarem andando com Jesus, eles tinham que ter uma definição no seu coração sobre quem era Jesus para eles. As pessoas podiam ter uma percepção sobre quem era Jesus, mas ainda assim não reconhecer a divindade de Jesus e que Jesus era Deus encarnado como um homem. Porém, os discípulos tinham que ter uma certeza de quem era Jesus. Uma certeza. É isso que você tem que entender na sua vida. Você pode ter uma percepção sobre quem é Jesus se você andar longe de Jesus. Se você conhece Jesus apenas pela boca das outras pessoas, se você conhece Jesus apenas por ouvir falar de Jesus, se você conhece Jesus apenas porque você vai na igreja e você escuta o pregador, o pastor falando sobre Jesus, se você conhece Jesus por meio de outras pessoas e não conhece Jesus por ter uma experiência com Jesus, por ter um convívio com Jesus, por andar com Jesus, você vai ter uma percepção diferente de quem está perto de Jesus. Está compreendendo isso? Então, quando alguém perguntar para você quem é Jesus, se você é alguém que anda longe de Jesus, você vai falar assim: Jesus é o Filho de Deus que morreu numa cruz por nós. Jesus, ele é o Salvador. Você vai ter uma percepção um tanto rasa, distante de Jesus. Mas se você anda próximo a Jesus, se você tem um relacionamento com Jesus e alguém vem e te pergunta quem é Jesus, você vai facilmente responder: Jesus é o meu Salvador. Jesus é o meu Senhor. Jesus é o príncipe da paz. Jesus é o Jeová Jireh, o grande El Shaddai.
Jesus é o Consolador. Jesus é aquele que me libertou. Você sabe quem é Jesus por andar com Jesus, por estar próximo de Jesus. Agora, se você anda distante de Jesus, você vai ter apenas uma percepção sobre quem é Jesus. E agora eu te pergunto, você acha que Jesus quer que você tenha apenas uma percepção sobre quem Ele é? Ou você acha que Jesus quer que você ande perto dEle, tenha um convívio com Ele e tenha definido dentro do seu coração quem realmente é Jesus? Quem realmente é Jesus para você? Quando Jesus faz essa pergunta para os seus discípulos, intencionalmente, Ele está falando com quem está andando com Ele. Então Ele fala assim, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem eu sou para você? Imagina só, meu irmão, Jesus olhando nos seus olhos e perguntando para você, quem eu sou para você? Quem eu sou? Quem eu sou na sua vida? Que lugar eu estou na sua vida? Que posição eu ocupo na sua vida? Será que eu estou numa posição de destaque? Será que eu estou na sua vida numa posição de prioridade? Ou será que eu sou apenas uma história contada, que um dia você ouviu falar de mim, mas nunca chegou perto, nunca se aproximou? Jesus é apenas uma lenda para você? Ou Jesus é alguém que está contigo, dia após dia, caminhando lado a lado, te ensinando, cuidando, guiando, sustentando, preservando? Quem realmente é este Jesus que você diz que crê? Então ele pergunta isso aos seus discípulos. E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus já era definido dentro do coração de Pedro. Não havia dúvidas sobre quem era Jesus para Pedro. Então, quando Jesus pergunta para os seus discípulos, Pedro já está com a resposta na ponta da língua. Pedro prontamente já responde, o Senhor é Cristo. O Senhor é o Filho de Deus vivo. E aquilo alegra Jesus. Aí Jesus responde assim para Pedro, bem-aventurado és tu. Você sabe o que significa isso? Muito feliz você é. Você foi feliz na sua resposta. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque quem te revelou isso não foi a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus te revelou isso. Essa verdade que Pedro carregava dentro dele, quem revelou isso para ele não foi a carne dele, não foi o sangue dele, não foi as histórias que ele ouviu de Jesus, perdão, não foi a experiência que ele tinha de vida. Quem revelou isso para Pedro, esta verdade, foi o próprio Deus, o próprio Espírito Santo revelou esta verdade para Pedro. E ele carregava aquela verdade com ele, ali, confiante, convicto, sem dúvida nenhuma, de que aquele homem que ele estava seguindo era Jesus, o Filho de Deus. Preste atenção nisso, meu irmão, porque quando a gente pensa assim em Jesus, muitos pensam numa divindade, correto? Em alguém super poderoso, que é como Deus, que é o próprio Deus, que veio na terra encarnado. Só que os discípulos, eles estavam andando com um homem. Ele era Jesus, ele é Jesus, é o Filho de Deus, o Messias, o Criador. Mas ele estava como homem, carne de homem, pele de homem, rosto de homem, coisas de homem. Ele estava como um homem, ele veio encarnado como um homem. Agora, pense por um instante em Jesus como um homem. Como um homem. Existe alguém nessa vida que você admira muito?
Seja uma pessoa, seja alguém, seja um parente, um pai seu, um tio, seja alguém que você fala assim, ó, eu admiro essa pessoa porque essa pessoa ela é reta, porque ela é honesta, porque ela é trabalhadora, porque ela sempre me ajuda quando eu preciso. Pense na época, os discípulos estavam andando com um homem, e aquele homem que estava com eles alegava que era o Filho de Deus. E os discípulos viam ele realizar milagres, viam as obras das mãos deles, via as palavras, ouvia as palavras, conviviam com eles, e ao mesmo tempo muitos fariseus ficavam questionando, falando que aquilo não era verdade, as coisas que Jesus fazia. Que aquilo ele fazia, mas ele não fazia em nome de Deus. Questionando quem realmente era Deus. Perceba que o tempo todo os religiosos e os fariseus, a briga deles qual que era? Questionar a identidade de Jesus. O grande problema dos religiosos era questionar a identidade de Jesus, porque para eles Jesus tinha que vir com cavalos de guerra, com tanques, vindo com toda a majestade real, divina dos céus, com anjos e destruir todo o Império Romano e libertar o povo judeu de toda a opressão. Mas Jesus não. Deus se fez homem, nasceu lá no ventre de uma mulher. E ele cresceu como uma criança cresce, como você vê. Ele começou a engatinhar como uma criança engatinha. Ele deu os primeiros passos, assim como você viu o seu filho dar os primeiros passos da vida dele. Ele teve a primeira papinha dele. Ele teve ali as noites dele que ele não conseguia dormir. Ele passou todas as questões fisiológicas que uma criança passa. Ele cresceu como um adolescente cresce. Ele brincou com seus amigos. Ele estudou. Ele aprendeu. Ele viveu e conviveu como um ser humano. E ele se formou homem, se tornou um adulto. E lá com 30 anos de idade, depois de ter vivido todas essas experiências comuns, naturais que um ser humano vive, ele inicia o seu ministério. Você está entendendo agora? Porque ele veio como um homem, falando que era o Filho de Deus. E Pedro creu, porque o próprio Espírito Santo revelou isso a ele, assim como revelou a própria mãe de Cristo, Maria. Você está carregando no seu ventre o Filho de Deus. E ele creu nisso. Este homem, ele é Deus. Ele é Deus, ele é o Filho de Deus, ele é o Cristo, o Messias que a gente aguardava, ele é o Salvador. Você está entendendo que eles creram, mas para muitas pessoas havia uma dificuldade enorme em crer que aquele homem era Deus. Por quê? Porque as pessoas falam assim, como Deus pode vir como um homem, passar pelas coisas que todos nós passamos, as humilhações, as dificuldades. As pessoas tinham dificuldade em entender isso. Mas a própria Bíblia revela que o Senhor deixou o céu, deixou o trono e se humilhou como um homem. Ou seja, Jesus se colocou no nosso lugar, ele se colocou na nossa pele, na nossa carne, para que possamos entender que fomos feitos à semelhança de Deus, e Deus se fez ali por um instante a nossa semelhança quando ele se torna homem, carne. Jesus encarnado. E ali ele sente o que um homem sente. Ele passa as aflições que um homem passa. Ele passa as dificuldades que todo homem passa, que todo ser humano, que toda pessoa passa. Ele sente na pele o que a gente sente. Ele se coloca no nosso lugar. Quem é Jesus? E Pedro responde, Jesus, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus responde para Pedro, Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque quem te revelou isso não foi a carne, não foi o sangue, não foi os livros de teologia, não foi a escola, não foi os professores, não foram os rabinos. Quem te revelou isso foi o próprio Deus, o próprio Espírito Santo. Eu quero dizer isso para você agora, meu irmão. Quem é Jesus para você? Será que você conhece Jesus através dos seus pais? Através da igreja?
Será que você conhece Jesus através da religião? Quem é Jesus para você? Eu quero te dizer uma coisa. Jesus quer ser conhecido por você. Jesus quer que você sinta a presença dele. Jesus quer que você tenha uma experiência com ele única na sua vida, que vai mudar tudo. É isso que Jesus quer. Que você tenha contato com ele. Que você conheça ele não apenas no culto de domingo, não apenas nas reuniões de quarta-feira, não apenas através da Bíblia, mas ele quer experiência de vida, contato, convívio, andar contigo lado a lado. E ele quer que você saiba que ele está com você, que você sinta a presença dele, que você tenha definido dentro do seu coração quem realmente é Jesus, sem dúvida nenhuma. Então ele responde isso e diz: olha, e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você sabe por que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo? Porque a igreja de Cristo tem definida dentro dela quem é Jesus. E nada pode mudar isso. As pessoas podem tentar arrancar dinheiro seu. As pessoas podem tentar arrancar lágrimas dos seus olhos. As pessoas podem abrir feridas no seu coração. As pessoas podem tirar tudo que você tem. As pessoas podem te humilhar. O mundo pode te afligir. O mundo pode te perseguir. Podem tirar tudo de você, mas eles não podem arrancar uma coisa. Quem é Deus para você? Quem é Jesus para você? Basta você olhar a história de Jó. Foi permitido que Jó perdesse tudo. O diabo arrancou tudo que Jó tinha, mas ele não arrancou a certeza de quem era Deus para Jó. Ninguém pode tirar essa certeza do seu coração. Nem os problemas, nem as preocupações desta vida. Agora, terminando nossa devocional, em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Olha só o que está escrito aqui, que isso é muito forte. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Isso aqui vai responder a sua pergunta. E isso aqui vai definir, esta palavra vai definir e deixar claro para você quem é Jesus na sua vida. E a importância de saber quem é Jesus na sua vida. Você sabe o poder que existe em Deus, que Ele é Deus Todo-Poderoso. E eu vou te dar mais um conselho, meu irmão. Você quer conhecer melhor Deus? Procure saber sobre os atributos de Deus. A onisciência, a onipresença, a onipotência. Ou seja, Deus sabe de todas as coisas. Deus tudo pode. Deus está em todos os lugares. Conheça os atributos de Deus e você vai ver que isso vai ser um diferencial na sua vida. Procure saber quem é Deus através de seus atributos. Você vai ver que Deus está muito mais próximo do que você imagina. Preste atenção aqui em Hebreus capítulo 12, 1 e 2. Que isso vai marcar a sua vida. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Uma das palavras que mais me chama a atenção nesse versículo 1 é o embaraço. O que significa embaraço para você? Você já ficou embaraçado alguma vez? Tímido? Com vergonha? Acovardado? Se escondendo? A Bíblia fala o tempo todo sobre embaraço. Por exemplo, Adão. Quando Adão e Eva pecou e Deus chama ele na viração do dia quando vai passear no jardim e diz: Adão, aonde você está? E Adão faz o quê? Se esconde. Se esconde. Adão, onde você está? Eu estou aqui, Senhor. Por que você está escondido aí? Ah, é porque eu estou nu. E eu ouvi sua voz e tive vergonha.
Ou seja, ele ficou embaraçado, porque ali ele tinha perdido a inocência por causa do seu ato pecaminoso. O embaraço, meu irmão, o embaraço é uma característica, muitas vezes, do pecado. Por exemplo, você tem vergonha de falar para os seus filhos coisas que você faz. É um embaraço. Então aquilo que você faz é um pecado. O que é o pecado para você? Pecado é tudo aquilo que você não tem coragem de ensinar para os seus filhos. Simples assim. Simples desse jeito. Você sabe que aquilo é pecado. Você não tem coragem de ensinar para o seu filho aquilo. Se você realmente ama ele. Aquilo traz um embaraço. E quando alguém fica sabendo de algo que você fez, aquilo traz embaraço. Não traz? Traz vergonha. Por isso, a palavra diz, olha, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Você sabe que nuvem é essa de testemunhas? Os anjos de Deus. Eles estão testemunhando tudo que fazemos o tempo todo. Ou seja, aqui nós estamos aqui, nesta live ao vivo. Os anjos de Deus estão aqui testemunhando tudo o que está acontecendo aqui. Se eu disser uma palavra errada aqui, olha só o peso, a responsabilidade. Eu vou ser severamente cobrado por isso. Os anjos de Deus estão testemunhando cada palavra que vai ser da minha boca. Porque eu corro o risco de enganar as pessoas. Por isso sempre eu peço a Deus que Ele não me deixe, que Ele não permita que eu me engane. Porque eu não quero enganar ninguém. Só que o que mais temos visto hoje são pessoas enganadas, enganando outras pessoas em cima de altares, em cima de púlpitos. Pessoas que conheceram Deus apenas superficialmente, através da religiosidade, através de livros, através dos seus pais. Pessoas que nunca tiveram uma experiência com Deus, que não conheceram Deus de fato e verdade. E muitas dessas que não confessam Cristo encarnado, que são falsos profetas. Pessoas que foram enganadas, vivem enganadas, enganam outras pessoas. Pessoas confusas confundem outras pessoas. Ou seja, no Evangelho de Cristo não há confusão. O Espírito Santo não é espírito de bagunça, não é espírito de confusão. Há ainda homens e mulheres sérias, pregadoras, fiéis à palavra do Senhor. Diferente do que muitas coisas têm acontecido por aí, porque muitas pessoas deixaram de pregar a Bíblia para pregar apenas aquilo que as pessoas querem ouvir. E aí você pega pessoas que falam assim, olha, eu não vou pregar a Bíblia, porque se eu pregar a Bíblia aqui numa live, as pessoas não vão compartilhar, elas não vão ouvir. É mais fácil eu fazer alguns vídeos curtos e pregar apenas aquilo que vai descer a pessoa, vai enaltecer o seu ego, apenas aquilo que ela quer ouvir. Eu podia estar falando aqui, meu irmão, de prosperidade para você. Eu podia estar falando aqui de bênçãos, de bonanças, de coisas assim grandiosas, ao ponto de encher os seus olhos, encher assim o seu coração de alegria, para que você ficasse entusiasmado. Mas eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas sim a vontade do Pai. Eu não estou aqui para falar o que você quer ouvir, eu estou aqui para falar o que Deus mandou eu te dizer. É simples assim. E às vezes eu vou estender esta pregação não porque eu quero simplesmente, mas porque há necessidade de dizer tudo o que eu preciso dizer aqui. Então, por mais que essa devocional às vezes demore meia hora, 1 hora, 2 horas, que seja, se você ficar até o final e ouvir, eu tenho certeza que Deus falará algo de importante ao seu coração, porque toda palavra revelada de Deus é importante. E quando abrimos a Bíblia, é Deus falando conosco. Então a gente mantém essa fidelidade bíblica. A nuvem de testemunhas que está ao nosso redor e está ao seu redor aí neste momento são os anjos de Deus. Eles estão testemunhando tudo que você está fazendo. Eles estão testemunhando o seu interesse na palavra de Deus. Se você está ouvindo esta mensagem aqui agora é porque você tem interesse na palavra de Deus. E esse interesse que você está tendo aí dentro do seu coração agora
Não é a carne, não é o sangue que despertou isso em você, é o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo está acendendo neste exato momento, dentro do seu coração, uma sede por Deus. Para que você possa responder essa pergunta quando alguém te perguntar quem é Jesus. Vai estar na ponta da sua língua. Jesus é Filho de Deus, é o meu Senhor, é o meu Salvador, é o Cristo vivo, é o nosso Deus. Este é Jesus. E ali ele fala sobre embaraço, que devemos deixar esse embaraço, ou seja, você precisa deixar a vergonha, você precisa deixar muitas vezes a modéstia, e isso não é falta de humildade, pelo contrário, é se render plenamente a Deus, ao Senhor. Muitas vezes a gente vai na igreja, a gente fica embaraçado, com vergonha de erguer as mãos, de louvar, de cantar a Deus com todo o fôlego que existe. A gente fica preocupado se o irmão do lado vai estar olhando, se a gente vai errar a letra. Deixa para trás todo embaraço. Às vezes você ia lá no carnaval da vida, ficava pulando, seguindo o trio elétrico, não estava nem aí se as pessoas estavam olhando. Quantos churrascos você foi, não encheu a cara, ficou lá bêbado, contando piada, falando palavrão, e não estava nem aí se a sua família ia falar do você, se as pessoas estavam olhando as coisas que você estava falando. Agora você vai ter embaraço de servir a Deus? Não. Deus está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito, em verdade, que hajam com ousadia. Olha só, as pessoas que Deus está procurando para o seu exército não são pessoas que andam acovardadas, com medo de enfrentar o inimigo, não. São pessoas que precisam levantar a sua cabeça, saber que o general delas é Cristo e que não há derrota nessa batalha, porque eles rumam à vitória, pois o próprio Cristo já venceu e fez de nós, através da sua vitória, mais que vencedores. Então deixe para trás todo embaraço e falar, mas eu não estou preparado para seguir a Cristo, eu não estou preparado para abandonar isso. Se você fala que você não está preparado, realmente você não está. Por quê? Porque o Evangelho é renúncia. Eu sei que falaram para você que o Evangelho é prosperidade, é vitória, que o Evangelho é um monte de coisa. O Evangelho é perca. Mas não é perca no sentido de derrota. É perca no sentido de perder, de abrir mão. Por isso Jesus, quando faz o convite, fala, você quer me seguir? Primeira coisa, negue-se a si mesmo. Segunda coisa, tome sua cruz. Vem e me segue. Essa cruz é uma cruz não de peso, mas uma cruz de renúncia. A cruz só vai se tornar um peso na sua vida se você tiver dificuldade de renunciar. Se você for falar assim, eu quero te seguir, Jesus, mas eu não consigo abandonar a cerveja. Eu quero te seguir, Jesus, mas eu não consigo abandonar as músicas do mundo. Eu quero te seguir, Jesus, mas eu não consigo abandonar o pecado. Eu não consigo abandonar a mentira. Eu não consigo parar de trair minha esposa. Eu não consigo parar de mentir. Eu não consigo parar de ter inveja. Eu não consigo parar de trair meu marido. Eu não consigo parar de enganar as pessoas. Eu não consigo parar de roubar. Eu quero te seguir, mas eu não consigo parar. Então você não vai conseguir seguir Jesus. E aí é um grande perigo, um grande risco que você corre. Porque esse tempo finda. E a palavra do Senhor diz em Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Haverá um tempo que as pessoas procurarão e não encontrarão, porque o tempo da graça será cessado e haverá apenas o tempo do juízo. E as noivas nécias que não prepararam e não trouxeram um pouco a mais de azeite para manter as lamparinas acesas, voltarão ali e tentarão bater na porta à procura do noivo, mas o noivo já terá entrado lá no seu lugar, junto com as noivas que estavam prudentes, preparadas, aguardando o noivo, que não sabiam a qualquer hora, qual era a hora e o momento que ele voltaria. E ali o Senhor dirá para elas, não os conheço. Não os conheço. Então você está esperando o que para seguir Cristo? Que dúvida é essa? Que as pessoas chegam em você para ouvir uma palavra de Deus, para perguntar para você quem é Cristo e você abaixa a sua cabeça? Você está com vergonha de falar para Cristo? Só porque a pessoa é de outra religião? Você está com vergonha de falar para Cristo porque a pessoa é do candomblé, da umbanda e da macumba? Que Cristo é esse que existe dentro de você? Eu não estou falando aqui para você bater de frente com a religião. Até porque religião não salva ninguém. Eu tenho aprendido isso dia após dia. Quem salva é Cristo. Então esquece esse negócio de religião. Agora você não pode ser tímido em relação à palavra de Cristo. Deus colocou dentro de você uma luz. Presta atenção porque Jesus está falando assim para você. Olha, eu não acendi uma lamparina e deixei ela embaixo da mesa. Embaixo da mesa ela não serve para nada. Quem faz isso? Quando eu acendo uma lamparina eu coloco ela em cima. Que é para clarear toda a casa.
toda a sua casa, as pessoas que convivem com você, que realmente conhecem quem você é, elas estão te olhando, te observando o tempo todo. E os anjos, como testemunha, estão vendo sua conduta de vida. E essas pessoas estão dependendo da luz que existe dentro de você, o seu testemunho de vida, para que elas também sejam impactadas e sejam despertas para que possam enxergar a luz de Cristo através da sua vida. Você pode clarear toda a sua casa. Você pode trazer luz para sua família. Você pode resolver essa situação, esse problema que está acontecendo. Essa falta de paz. Você pode resolver isso. Através da luz que Deus colocou dentro do seu coração. Não é à toa que Deus te colocou aqui hoje para ouvir essa palavra. Não é à toa que o Espírito Santo acendeu em você a vontade de ouvir esta mensagem. Deus te chamou para ser luz. Para ser sal. Agora preste atenção, ser sal nessa terra é influenciar outras pessoas. O sal ele não pode ser influenciado, pelo contrário, o sal influencia. E diferentemente do que muitos pensam, o sal não é tempero. Tempero é uma mistura de substâncias, de sabores que dão sabor ao alimento. O sal ele apenas salga. Quando você coloca sal demais no arroz, a sua mulher vai falar para você, pô, você salgou demais o arroz. É desse jeito. O sal ele influencia. E não, ele não é influenciado. Você pega o suco lá de laranja docinho, você bota sal lá, ele não sofre alteração nenhuma no seu sabor. Mas ele altera o suco todo. Aí é duas ou uma. Se você realmente é sal na sua casa, você tem que estar influenciando a vida deles. Através da luz que existe dentro de você. Agora, se você não é sal, se você está sendo influenciado, é porque você ainda não é. Só que Deus te chamou para ser. Só que você está embaraçado. Então desembaraça. Que dificuldade já de abrir a Bíblia. De falar, olha aqui, ó. Eu quero falar para você o que Deus fez na minha vida. Uma vez uma pessoa me perguntou, Leandro, como eu prego sobre Deus para as pessoas? Fala o que Jesus já fez na sua vida. É simples assim. Testemunho de vida. Amém, meus irmãos? Desculpa aí, mas eu preciso te dizer isso. Olha só. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado está dia a dia do nosso lado, infelizmente. Esperando uma brecha para que a gente caia nele. Ele fica ali, ó. O pecado é lama, é sujeira, é imundícia. E aí você vai caminhar para um lado, você vai ver que tem uma poça de lama de pecado, para você pisar e atolar o pé na lama. Vai para o lado, tem outra poça. Vai para o outro lado, vai para trás. Você está rodeado. Está rodeado de pecado. E se você ficar distraído, você vai pisar no lamaçal do pecado. E para limpar essa sujeira é difícil. Você vai ter que precisar de Cristo. Você vai precisar da ajuda de Deus. Tá entendendo, meu irmão? Só que tem gente que se pisa, se contenta e se lambuza no pecado. Não tá nem aí. Não se importa mais de andar limpo. Tem pessoas que traem e não sente a sujeira, a imundícia, o fedor que o pecado traz sobre sua vida. Agora, quando uma pessoa realmente ela erra, peca e se arrepende, aquilo impregna nela. Ela tenta tomar banho, ela tenta tirar do corpo dela, mas parece que o impregnado está fedendo, o odor está subindo, parece que está chegando ao céu. E ela se sente imunda, se sente suja por causa do pecado. Isso é um bom sinal. Isso quer dizer que o Espírito Santo está dentro de você, te convencendo da justiça, do juízo do pecado, que o que você fez foi errado e ainda há tempo de se arrepender. Agora, se você não se arrepende mais do seu pecado, meu irmão, é porque sua mente já está cauterizada. O príncipe das trevas deste mundo cegou os teus olhos. E você está se lambuzando no lamaçal de pecado. Eu quero te dizer uma coisa. Jesus está te tirando do lamaçal do pecado para viver uma nova vida. Você só vai viver no lamaçal do pecado se você quiser. Se você resistir à ação da graça de Deus em sua vida. Apesar da graça ser irresistível, muitas pessoas vivem em teimosia, em rebeldia, em desobediência à palavra de Deus. E insistem em viver no pecado. Aí o pecado deixa de ser pecado e se transforma numa iniquidade. Meu irmão, já estou terminando.
Corramos com paciência. É com paciência. Eu sei que você quer tudo para amanhã. Queremos tudo para amanhã, né? Mas é com paciência. Com paciência a carreira que nos está proposta. Eu vou te falar uma coisa. Todo dia as pessoas falam assim: eu preciso matar um leão por dia. Ô, meu irmão, você precisa vencer um pecado por dia. Todo dia existe pecado na sua vida para você vencer. E você vai ter que fazer isso com paciência. Porque através da paciência você vai agir com discernimento e com sabedoria. Agora já no versículo 2, terminando nossa devocional. Olhando para Jesus. Vou voltar lá na pergunta do início, lembra? Fabiana, Cristina, Graça e Paz, o José Donizete. Obrigado vocês estarem assistindo e acompanhando, tá bom? Já estou terminando. Olha aqui. Quem é Jesus para você? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus? Sim. Jesus é o nosso Salvador? Sim. Jesus é o Príncipe da Paz? Sim. Jesus é o Cordeiro de Deus? Sim. Jesus é o Jeová Jirei, o grande El Shaddai? Sim. Jesus é o Rei dos Seis? Sim. Jesus é o nome que está acima de todos os nomes? Sim. Jesus é a estrela da manhã? Sim. Jesus é o pão da vida? Sim. Jesus é a água da vida? Sim. Quem é Jesus para você? O seu Salvador. O seu Senhor. Quem é Jesus para você? O autor e consumador da sua fé. Se você não tivesse fé em Jesus, você teria fé no quê? Parou para pensar nisso já? Se você não tivesse fé em Jesus, aonde sua esperança estaria? Para quem você ia recorrer quando passasse por momentos difíceis? Jesus é o autor da sua fé. A fé que existe dentro de você foi Jesus, autor dela. Então creia. Creia. Porque o mesmo autor, ele é consumador. A sua fé deve estar nele. A sua fé está ligada em Jesus. Dentro de você, você deve ter definido quem é Jesus. E não há dúvida sobre isso. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Agora eu vou responder aqui, porque muitas pessoas perguntam: mas como Deus vai se transformar no homem, vir em carne, encarnar, sofrer as coisas que um homem sofre? Por que ele faria isso? Por amor. Olha aqui. Jesus, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, a dúvida, as murmurações. Esses religiosos de plantão que questionavam o tempo todo a identidade de Jesus. E ele assentou-se à destra do trono de Deus. Você sabe agora quem é Jesus, correto? E isso deve ser claro dentro de você, não há dúvidas em relação a isso. Você pode falar assim para mim, senhor Leandro: eu não conheço minha esposa. Leandro, eu não conheço meu marido. Eu estou casado há tantos anos, mas eu percebo que eu não o conheço tão bem. Quero te dizer uma coisa. Por mais que você não o conheça tão bem quanto você pensa, você sabe quem ele é. Você sabe quem ela é. E ainda há tempo de você o conhecer, de você a conhecer melhor. Você precisa trabalhar para isso. Por mais que você diga: Leandro, eu conheço Jesus porque meus pais me levavam na igreja quando eu era pequeno, porque eu li alguns livros, porque eu ia na igreja, porque eu vou na igreja, porque eu ouvi uma canção. Eu conheço Jesus, mas eu quero agora verdadeiramente saber quem ele é. Tá entendendo? Muitas pessoas conhecem Jesus, mas ainda não sabem quem ele é. Tem pessoas que se aproximam de Jesus apenas porque estão vivendo um momento difícil na sua vida. Apenas para ver se Jesus realiza um milagre, se Jesus libera uma cura. Mas Jesus não quer apenas isso. Jesus quer ser conhecido por você. Jesus quer que você entenda que Ele está contigo e que Ele está lado a lado e que você pode conversar com Ele o tempo todo. Agora aí na sua casa.
Jesus está aí, você pode falar: Jesus, senta aqui comigo, preciso tanto falar com o Senhor. Mas sempre preserve a reverência e o respeito. Você está falando com Jesus, Filho de Deus, nosso Senhor, o próprio Deus encarnado. Então, preste atenção nisso. Essa era a certeza que Pedro tinha no seu coração. O Senhor é Filho de Deus. O Senhor está como um homem aqui, está em carne, está em osso, está em sangue, mas o Senhor é Deus. E quem está me revelando isso é Deus, o próprio Deus, Espírito Santo. É isso que você precisa entender. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua vida? E agora, aonde que Jesus está? À destra do trono de Deus, assentado no seu trono celestial. Isso quer dizer que Jesus não está aqui? Não. Jesus está aqui por meio do Espírito Santo. Eu irei, mas rogarei ao Pai que vos envie outro Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, aquele que te convencerá da justiça, do juízo e do pecado. O Espírito Santo está aí agora. O Espírito Santo habita dentro de você. As pessoas costumam dizer que são casa, que são templo do Espírito Santo. Isso é verdade. Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Nós não somos construídos por mãos humanas. Somos construídos pelas mãos de Deus. Somos templos do Espírito Santo. Agora eu te pergunto uma coisa. Você habitaria numa casa onde o dono da casa não conversa com você? Sim ou não? Você conseguiria viver numa casa onde o dono da casa não olha para sua cara, não conversa com você, não dá a mínima para você, não dá atenção para você? Você habitaria numa casa desse jeito? Onde parece que você não é bem-vindo? Como o Espírito Santo vai habitar aqui dentro? Se eu não oro, se eu não converso com Ele, se eu não dou a mínima, se eu não dou atenção? Você precisa rever isso. Dê a liberdade para o Espírito Santo agir aqui dentro, meu irmão. Volta a falar com Ele hoje em oração. Ele quer ouvir sua voz. E Ele está com saudade de ouvir a sua voz. Não deixe o embaraço. Não deixe o embaraço te impedir de se aproximar de Cristo. Quer erguer as mãos, erga. Quer dar glória a Deus, dê glória a Deus. Quer gritar aleluia, grite aleluia. Mas fale com Cristo, pelo amor de Deus. O Espírito Santo quer ouvir tua voz de novo. Então fala com Ele, que Ele quer habitar aí dentro. Amém? Vamos orar agora e agradecer a Deus? Pai Santo e amado Deus, entendemos a Tua palavra que o Senhor disse para cada um de nós. Pai, eu peço agora, Senhor, que Teu Espírito Santo venha visitar essas pessoas, esses corações, a Fabiana Cristina, o José Donizete Costa, todos esses que vão ouvir esta mensagem depois, Pai. Visita o coração deles, Pai, em nome de Jesus, que eles possam sentir a Sua presença, que os olhos deles voltem a brilhar. Coloca um sorriso novo nestes rostos, meu Pai. Enche o coração deles de alegria, de paz, de esperança. Venha impactar o lar deles. Levanta eles dentro do lar deles para que eles sejam luz. Oh, meu Pai, ajude eles, meu Pai, a corrigir tudo que é de errado na vida deles. Que não haja embaraço nenhum, meu Pai, sobre a vida deles, a ponto deles terem timidez por causa de pecado. Pelo contrário, dê forças a eles para que eles possam abandonar tudo aquilo, meu Pai, que tem sido pecado, que tem sido impedimento, meu Pai, para que eles realmente tenham uma experiência com o Senhor. Que eles possam sentir a Sua presença, Espírito Santo de Deus. Penetre agora na alma e no coração dessas pessoas. Que eles sintam, Senhor, a Sua doce e santa voz. Que eles sintam neste instante o vento do Espírito Santo soprando sobre a vida deles, trazendo um novo tempo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Os livros que lemos hoje na nossa devocional foi Hebreus capítulo 12 e Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, aonde aprendemos quem é Jesus,
e a importância de ter isso definido em nossas vidas, tá bom? Então que Deus te abençoe, e a partir de hoje, quando alguém te perguntar quem é Jesus, está na ponta da sua língua, está dentro do coração. Um abraço deste teu amigo, fica com Deus em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.